Olá! Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse webinar muito interessante hoje sobre realidade virtual e aumentada. Quero que você me fale da onde você vai participar conosco, quero que você me fale qual é o seu polo, qual é o seu curso. Eu sou a professora Gisele Dziura, coordeno os cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design na Uninter e estou aqui hoje com o nosso convidado, que é o professor Márcio Fontana Catapã. Ele é engenheiro mecânico, mestre e doutor em engenharia mecânica, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Expressão Gráfica, professor de mestrado e doutorado dos programas de pós-graduação em design e do PPG, coordenador dos cursos de pós-graduação em experimentação tridimensional, é integrante também do INSTA, que é o Instituto de Soluções Tecnológicas Aplicadas, coordenador do LAMP, que é o Laboratório de Modelagem, Prototipagem e Inovação. E todos esses nomes, esses conceitos, nós vamos conversar hoje, não é mesmo, professor? Verdade, professor, verdade. São vários nomes, quando você começou a falar, eu falei, nossa, verdade, são vários termos, várias atuações diferentes, né? Enfim, mas é o que a gente faz um pouco. E tudo isso é aplicado aí na nossa realidade, e tantas realidades, tantos contextos diferentes, sejam contextos aí da medicina, da arquitetura, dos negócios, da indústria. E será que você, aí do outro lado, aplica essa realidade virtual? Às vezes a gente fala realidade aumentada, qual que é a diferença entre um, entre outro? Fala aqui pra gente, comenta aqui no chat e comenta sobre a sua realidade. Será que a realidade virtual, a realidade aumentada faz parte dos conceitos da Revolução 4.0? Essa é uma das perguntas também que várias pessoas fazem e que a gente vai conversar aqui hoje. E fala então um pouco da sua experiência com relação a essa realidade virtual, ainda sem falar qual que é a diferença, tá, professor? Mas sobre a sua experiência com relação a esses laboratórios de prototipagem, como que eles acontecem, como que isso começou na sua vida, que necessidade que você enxergou para que isso começasse a se tornar uma prática? Legal, professor. Então, eu tenho, além de, hoje, por exemplo, eu não trabalho, né, eu só dou aula, como alguns colegas falam. Mas daí não vale. Não, brincadeira. Mas eu trabalhei por 12, 13 anos em empresas, né, multinacionais, aqui na região de Curitiba, principalmente, e atuando à noite como docente, né, e aí em 2012 eu encerrei minhas atividades profissionais e me dediquei apenas para o lado acadêmico. E toda vez que eu trabalhei nas empresas, eu sempre trabalhei na área de projetos, desenvolvimento de produtos. Então a gente sempre trabalhou com simulações, né, e a gente via assim, aquela parte de visualização de um produto, de um conceito, de um ambiente, daquela escala 1 para 1, né, que se tornava assim cada vez mais imersivo, cada vez mais atuante. Só que antes as tecnologias muito caras, para você ter por exemplo, uma colheitadeira em escala 1 para 1, para você ter esse ambiente, para você poder navegar, era uma aquisição de uma sala, de vários projetores, enfim, enormes e carésimos. E depois atuando mais na área acadêmica, que a gente vê um pouco do futuro, vamos dizer assim, né, uns 10, 15 anos para frente, quando a gente atua no mestrado e no doutorado, a gente começou a perceber assim, que veio essa parte de realidade virtual, realidade aumentada, de maneira um pouco mais simples, com custos menores e com uma imersão maior do que apenas você visualizando aquelas telas gigantescas, né. Então, nesse momento que eu fiz o tal do shift, né, que eu comecei a mudar para esses conceitos de realidade virtual e realidade aumentada.
Olha só que interessante isso que você falou, com relação aos custos e com relação à menor complexidade. Essa menor complexidade, você fala com relação à tecnologia? Isso, porque até mesmo a tecnologia antiga, vamos dizer assim, fazer uma comparação, tinha projetores 3D e você utilizava os mesmos conceitos que você faz na área de projetos, na área de design, por exemplo, né? Você vai fazer um ambiente arquitetônico, um ambiente de design, um ambiente de um produto, você faz ele numa escala 1 para 1, vamos dizer, e aí você tinha que projetar esse ambiente, esse produto, em escala 1 para 1. Até aí, as tecnologias, elas são bem semelhantes, mas para você ter uma sala, para você colocar, então, imagine uma tela de 3x4, onde tenha uma maior resolução possível, né, para você conseguir entrar naquele ambiente e ver aquela resolução 1 para 1, então os custos é muito caro. Hoje você coloca um óculos que tem a partir de R$50 aí, né? Às vezes insere o teu celular, que você não, vamos dizer assim, não tem custo de aquisição, porque você já usa para outros meios. Insere lá o teu óculos, o teu celular no óculos, e você consegue olhar aquele mesmo ambiente 1 para 1, com aquela percepção que a gente chama em primeira pessoa, usando custos super acessíveis. Uhum. E, bom, fazendo um parênteses aqui, né, eu pedi para as pessoas darem boa noite, então quero dar boa noite aqui para quem colocou as suas cidades, que eu acho isso, assim, fantástico, porque sempre a gente tem pessoas do Brasil todo, do mundo todo, às vezes tem participantes, então eu quero fazer aqui fazer o meu parênteses para dar esse boa noite. Tem gente aqui da Chapada dos Veadeiros que colocaram, de Pitanga, no Paraná, tem gente de Polo Santo Amaro, do Polo Santo Amaro, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, do Polo Rio Claro, tem dos cursos de Engenharia Civil, curso de Engenharia Civil, RI, curso de Gestão de Segurança Privada, aluna de Administração. Ó, quem coloca, eu leio aqui, ó, quem não coloca, eu não consigo saber, tá? Então, pessoal, e quem não colocou também, sejam todos bem-vindos, tá? Bruna Junqueiro, né? Então, sejam todos bem-vindos. E coloque também, se vocês já tiveram alguma aproximação, alguma experiência, ou querem conhecer mais, é muito bacana saber e compartilhar essa experiência aí com vocês. E aí tem uma outra questão que eu gostaria de fazer, que é sempre a dúvida, já que a gente tem várias áreas do conhecimento, né? Temos a área da administração, temos a área da engenharia civil, temos a área da arquitetura. De que maneira que essas novas tecnologias relacionadas à tridimensionalidade podem ser aplicadas? Então, vamos falar então aqui especificamente nas áreas da arquitetura, da engenharia civil, da tridimensionalidade espacial, e seja com relação na área da indústria, da administração, na área de empresas, né, ou na área do agronegócio, você já deu o exemplo, né, ou alguma outra que a gente não comentou aqui, da saúde. Tem todas essas áreas aí, eu já trabalhei um pouquinho com elas, né? Então, até quem me segue, talvez, ou queiram me seguir lá no Instagram ou no LinkedIn, né, Márcio Catapan, vocês podem ver, assim, que eu vivo postando ali, uma vez por semana, no mínimo, eu posto algumas aplicações, assim, nessas áreas um pouco diferentes, né? Mas, assim, correlacionados à área de arquitetura e engenharia civil. São exemplos que eu adoro utilizar, usando parte de realidade aumentada e tanto realidade virtual. Deixa eu fazer só uma pergunta. Eu já posso falar qual que é a diferença ou ainda não? A gente deixa ainda... Vamos, acho que dá, né? Então, tá, porque daí eu acho muito interessante. Eu acho que daí a gente direciona. Vamos lá. Porque quando a gente fala... Alguém sabe? Vamos perguntar se alguém sabe? Claro, por favor. Alguém sabe qual que é a diferença? Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu vou esperar aqui. Alguém sabe qual que é a diferença entre realidade virtual e aumentada?
Se fosse na sala de aula, a gente falava que ia ganhar alguma coisa, né, professor? Sim, Tipo, sempre ganha uma bala, ganha um chocolate, né? Mas sempre leva um sonho aqui de não dá, valsa para mas essas coisas. ganha parabéns dos professores Por aqui. favor, claro. E é muito bom isso aí, quando a gente já pode falar, né? E eu sempre falo para os meus alunos, Mas bora lá. a hora de a gente errar é aqui, né? Porque a gente não pode falar depois de uma entrevista de emprego ou quando a gente estiver falando para um consultor, alguma coisa. Mas agora que a gente pode falar e pode se confundir. E são duas tecnologias que elas são semelhantes, porém elas são diferentes. E esse conceito a gente sempre tem que diferenciá-los, né? E vocês vão ver que é bem simples. Por exemplo, a realidade virtual é quando a gente está trabalhando, nem eu falei, em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Você está colocando o óculos e você está naquela altura, na sua altura, naquele ambiente 1 para 1, né? E olhando 100% naquele mundo virtual. Ou seja, você tem um campo de visão. A gente sabe que nós temos um campo de visão que nós enxergamos, né, 210 graus, né, se a gente fosse abrir os braços, né, até 180 graus, que a gente vê nossas mãos, quer dizer que a gente enxerga 210 graus. Na realidade virtual, dependendo do óculos, é claro, a gente vê um mundo imersivo de 150 graus, com duas lentes diferentes, uma da outra, dependendo do óculos, ele tem até uma inclinação para melhor adequação. Então a gente não enxerga nada se não for aquilo que está nos nossos olhos, literalmente. Uma distância ali de 3, 4 centímetros nos nossos olhos. Tem óculos que são mais complexos, vamos dizer assim, né, que são mais completos, e aí podem ser ligados no computador, tem um fone de ouvido, aqueles 7.1, 9.1, né, e que daí a gente tem um som perfeito. Então a gente entra naquele mundo totalmente imersivo. Todo esse ambiente você pode trabalhar, você deve trabalhar com modelos 3D. Ou seja, quem conhece a parte de arquitetura, design, sabe que a gente faz um projeto, né, o BIM, por exemplo, a gente está fazendo um projeto em 3D, a gente pode colocar aquele projeto em 3D para a gente trabalhar com ele virtualmente, né? E por ter essa imersão, o cérebro até mesmo muitas vezes se confunde, tanto é que se colocar aí falhas na realidade virtual, né, ou esse termo em inglês, vocês vão ver assim, que pessoas às vezes caem, enfim, pode fazer assim, vários experimentos, porque a pessoa ela esquece do mundo real e só está no mundo imersivo. Então esse é o tal da realidade virtual. Na realidade aumentada, aí a gente tem que ter um dispositivo também, né? Na realidade virtual a gente usa óculos de realidade virtual. E na realidade aumentada a gente pode ser um óculos de realidade aumentada, mas esses óculos assim não são muito utilizados, assim, porque tem um custo muito caro, um custo de SDK, de softwares para utilização, né? Então o que a gente conhece mais na realidade aumentada são o uso de smartphone ou tablet, né? Qual que é a diferença? O que a gente vê na realidade aumentada? A gente vê aquele mundo real, ou seja, nós estamos segurando um tablet na mão, um celular, então a gente vê aquele mundo real que está em nossa volta, só que quando a gente olha para aquele dispositivo, tablet, celular ou um óculos de realidade aumentada, desculpa, a gente vê um objeto virtual ali dentro. E aí, até vou fazer uma pergunta para vocês aí, rapidinho, qual será o software, qual será o o app, o aplicativo mais utilizado, mais reconhecido e que deu um boom nessa tecnologia de realidade aumentada? Será que alguém sabe? Poderia tentar aí. Eu já vou até adiantar para vocês aí que é o Pokémon. Se a gente olhar o Pokémon, o que é o Pokémon? Você está no celular, você não está enxergando nada, você está enxergando aquele mundo real, mas eu nunca joguei, mas assim, o aplicativo ele te demonstra que numa posição, através de um GPS, vai aparecer lá um bichinho, um bonequinho, e aí você tem que caçar esse bonequinho. Ou seja, a gente está olhando para aquele mundo real, só que quando você está apontando para aquele lugar com um dispositivo, tablet ou celular, aparece aquele bichinho virtual. Então vejam, nós estávamos falando de realidade virtual, 100% imersivo, né, no ambiente virtual, e na realidade aumentada você mistura o ambiente real com o ambiente virtual também. Tá? E agora,
fazendo daí uma comparação na parte prática, né? Falando bastante da parte de engenharia civil, arquitetura. Eu gosto muito de seguir aí, tem até uma empresa especializada que fornece aplicativos nessa área, né? Aqui em Curitiba também tem outras empresas, que você olha, por exemplo, para um terreno, né? Vou comprar um terreno, um condomínio fechado, né? Tem 2 casas ao lado, tal, e você olha para aquele terreno, e aí você fica imaginando, por exemplo, eu como engenheiro tenho facilidade para ler um desenho técnico, então eu olho para aquele desenho técnico e sei como que vai ser, né, a cozinha, onde que vai ser os quartos, né? Então você olhando aquele terreno, sem nada construído, não tem nem as sapatas aí, não tem nem as furações, nada, e a gente já consegue, com o desenho técnico, você já consegue saber mais ou menos como que vai ser a distribuição daquela casa. Eu falo isso porque, num caso prático, né, quando eu comprei um sobradinho, eu fui lá e levei minha esposa, que é da área de comunicação, falei assim, olha, Lu, aqui vai ser a sala, aqui vai ser o quarto, olha, eu riscava assim no chão, e ela, como que você sabe? Eu não estou entendendo o que você está falando. eu com o desenho da planta, né? Ou seja, para alguns tem facilidade, para outros não. Mas hoje, a gente pode chegar, por exemplo, no mesmo ambiente, né, naquele terreno, e aí você, com o celular, você já projetou você já tem o ambiente 3D já desenhado, você faz ali um aplicativo simples, com um marcador, e aí você consegue visualizar, através daquele teu dispositivo, como que vai ser a casa. E aí também você pode entrar dentro daquele ambiente virtual, ou seja, atravessando as paredes, e conhecendo como que vai ser a tua sala, onde que vai ser a escada, como que vai ser os teus quartos, tudo em escala 1 para 1, né? Claro, ou seja, você está olhando um gramado, mas naquele celular ali você já está conseguindo navegar por dentro daquele ambiente, né? E na realidade virtual, como seria? Bom, eu posso estar na minha casa, nesse escritório aqui, 4x4, 3x4, eu acho que esse escritório, e aí eu coloco o óculos de realidade virtual e eu entro naquele ambiente que foi modelado tridimensionalmente. Então, naquele ambiente 3D, onde que tem lá, por exemplo, os móveis, né? Tem um maleiro, tem um negócio, tem um gaveteiro e tal. Eu coloco o óculos de realidade virtual e consigo olhar, passear, vamos dizer assim, né? Dentro da minha casa, consigo passear dentro daquele projeto modelado 3D, só que na minha casa, no meu escritório, na rua, em qualquer lugar, né? Colocando óculos de realidade virtual. E aí, só para a gente adiantar, tá, mas como eu consigo navegar, como eu consigo andar pela casa, né? Pelo projeto? Tem 2 maneiras, né? Ou você pode andar mesmo, que daí ele tem essa percepção quando a gente sai, dependendo do óculos, é claro. Ou eu posso trabalhar com ambientes 3D que você consegue fazer a tal da teletransportagem, né? Você pode se teletransportar naquele ambiente virtual. Enfim, são 2 aplicações de realidade virtual e realidade aumentada nessa área de arquitetura e construção civil, que são muito utilizadas atualmente, né? Muitas construtoras estão deixando, vamos dizer assim, o tal do decorado, que chama, né? Ou seja, num prédio, uma edificação. Aí tem estande decorado, apartamento decorado. Isso, que é um custo muito grande, né, para você executar e ter uma pessoa ali 100%, colocando esses ambientes 3D virtualmente. Eu quero visitar isso aí, tudo bem. Você tem óculos de realidade virtual? Você pode comprar esses Google Cardboard no Mercado Livre por R$50. Mas eu não tenho, tudo bem, posso te emprestar como data ali, você recebe, usa um dia e me devolve depois, né? E aí você consegue enxergar como que é o apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, um estúdio, o que for, né, na sua casa. E tem essas simulações também para compra de carro, para compra de outros produtos também, né, para compra de roupa, compra, enfim, né, de vários produtos. Tem, acho que faz 1 ano, mas não, faz mais. É que agora 1 ano, a relação de 1 ano mudou, né, na nossa cabeça. Talvez um pouco mais, a loja do Sena, né, com relação ao varejo, usa muito isso, né? A loja física estava fazendo uma transição para a loja virtual e aí estava usando essa tecnologia
Então chegava e fazia toda a questão da compra física, mas com o auxílio do virtual, da realidade virtual no espaço. Então, pegava, enfim, era todo um passeio para comprar os produtos. A Fundação Senna, Ayrton Senna, né, estava fazendo isso. Então, esse mercado do varejo usa bastante isso também, né, não só da arquitetura. Acaba sendo da arquitetura também, mas o marketing, né? O marketing aliado à arquitetura aí, né? Tem um número, professora, que eu gosto bastante de citar aí, que tem em algumas divulgações e algumas publicações, que quando a gente olha, apenas olhando, assim, por exemplo, para um ambiente, sem ter aquela interação, sem nada, a gente consegue captar, vamos dizer assim, aquela informação, cerca de 10% apenas. Só quando a gente está olhando aquilo ali, né? Tudo que tem, quando a gente só está olhando. Em slide, né? Em slide, ou pega um PDF lá de um catálogo de uma residência, lá de um novo empreendimento, né? Você olha para aquilo ali, você consegue captar aquelas informações apenas 10%. Quando a gente está no mundo real, a gente chega a captar até 50%. Porém, olha que engraçado, na realidade virtual, chega até 90% da percepção do mundo, do que realmente é. Ou seja, a gente ganha mais usando a realidade virtual do que simplesmente olhando, né, olhando e sem tocar, né, olhando para um ambiente real. E aí também, a professora citou, né, tem várias outras aplicações, né, por exemplo, hoje de manhã eu estava na UFPR com os meus alunos de mestrado e um de graduação. A gente está fazendo um simulador de treinamento de laparoscopia, ou seja, aquela cirurgia de laparoscopia que nós conhecemos, né, até foi, entre aspas, engraçado, porque a própria universidade comprou também, lá para Toledo, que fica, tem um centro de medicina lá, né, tá investindo R$1.400.000 num simulador de treinamento de cirurgia de laparoscopia, e a gente quer fazer isso com menos de 10% usando realidade virtual, sabe? E com uma imersão, que nem a gente comentou, né, às vezes maior do que simplesmente com um simulador que você está vendo algumas telas, né? Enfim, a Sueli está comentando aqui que para simular cirurgias, ortodontias, é fantástico. E tem várias participações aqui, o Rogério Caniel está comentando, a Natasha também, tem bastante participações aqui, tá, professor? Eu não estou lendo todas, mas a galera está comentando aqui bastante. Legal. Eu vou dar um exemplo também bem, entre aspas, simples da realidade aumentada. Até participei de uma banca aí esses dias, que quando está sendo construído, por exemplo, um prédio, novamente, né, isso a gente fez realmente para uma construtora aqui de Curitiba. Tem algumas etapas que tem a verificação, né, da evolução da obra. E aí tem uma pessoa responsável pela construtora, onde ela faz a verificação física, ou seja, tem que ir lá em loco, fazer as medições, né, se o interruptor está aqui, a janela tá esquadrinhada aqui e tal. Todas essas informações através de fotos, relatório, não sei o que lá, tal, e aí fazendo as medições, né, que cá entre nós, né, ficar fazendo medição com trena, aquelas coisas. Daí o que foi proposto? Você não tem um modelo 3D disso aí? Tem. Usando a realidade aumentada, o que você faz? Pega o teu dispositivo, celular do bolso, com aquele modelo 3D, você tem um ponto, um target, que tem que ter esse target para, vamos dizer assim, aparecer esse modelo virtual no teu dispositivo, e aí vai sobrepor aquele modelo 3D com a parede construída, vamos dizer assim, antes de chapiscar, né? Quando está só com, eu não sei como que posso falar, mas está no bruto, com as caixinhas ali, com as fiações, tá, né? Com os conduítes ali, né? Aí você faz uma sobreposição, e naquele momento já sai uma foto da sobreposição, ou seja, do virtual, ou seja, do projetado com o real, e já é enviado isso lá para a pessoa, para o setor de pagamento, vamos dizer assim, setor financeiro, que vai fazer o pagamento daquela empreitada daquele momento. Ou seja, é uma coisa relativamente simples, né, e que facilita para
ambas as partes. Não precisa mais, diminui muito mais o tempo de medição, é muito mais confiável, porque você tem uma informação de sobreposição do projeto que foi acordado, né, porque projeto é um documento, né, do que foi acordado, do que foi pago, com o que foi construído. Então, isso aí foi uma coisa bem legal, assim, que eu vi esses dias. E tudo isso fica pontuado e essas informações coletadas ficam todas na nuvem? Isso, você pode colocar isso numa nuvem, daí tem entre aspas, tem um probleminha que você tem que alugar um espaço, né, na nuvem, mas isso a gente cada vez está um custo mais acessível, mas você pode pegar e imediatamente enviar um e-mail para o gestor. Daí esse gestor pode sim colocar num drive, vamos dizer assim, seguro da empresa, tal, né? Ou senão você pode colocar isso para uma nuvem. Tem na Amazon, por exemplo, você paga uma taxa mínima que você consegue ter essa mensalidade, né? Dependendo da situação. E aí a professora comentou no início, né? As integrações ali com a quarta revolução industrial, né? A realidade aumentada, se a gente olhar aqueles pilares da indústria 4.0, que tem IoT, tem Big Data, tem essas tecnologias aí, tem realidade aumentada. Então a gente está bem dentro da quarta revolução industrial aí. E tem uma pergunta do Rogério, que ele faz a seguinte indagação: se já existe algo de concreto, usando hologramas simulando ambientes virtuais? Sim, tem a holografia, muitas vezes ela faz uma comparação, né, com a realidade aumentada, porque a holografia é a pessoa naquele momento, vamos dizer assim, ela em escala 1:1, muitas vezes ali, né, num outro local. Tem muita coisa envolvendo holografia, mas na realidade aumentada, bem próximo da holografia, o que é? A gente faz o escaneamento 3D da pessoa, né? Então, tem scanner até com Kinect, aquele Kinect do Xbox 360, tem lá um softwarezinho, tem uns cabinhos ali que você faz o escaneamento da pessoa. Eu tenho nas redes sociais o meu escaneamento, até depois do meu escaneamento 3D eu peguei e imprimi um bonequinho, Márcio Catapan, lá, que está lá na minha sala da UFPR lá, né, que daí eu fiz a impressão 3D desse modelo 3D. O que eu quero dizer com isso? Com o teu modelo 3D, que você pode se escanear, né, você pode colocar isso como se fosse como que é que a gente chama, que agora fugiu o nome, como se fosse um avatar, né? Naquele ambiente 3D, tanto na realidade virtual como na realidade aumentada, em vez de ter um personagem lá, não, tem a Gisele, tem o Márcio, tem várias pessoas ali, como elas são realmente, porque foi escaneada. Inclusive, fazendo um adendo aí, do escaneamento 3D, também na área da construção, por exemplo, né, a gente pode escanear é muito utilizado isso com a parte do BIM hoje em dia, né? Tem algumas represas aí que foram construídas há muito tempo atrás, e aí sem muito histórico de projeto e tal, né? Aquele projeto 3D, aquele projeto mais inteligente, e aí é feito todo o escaneamento 3D para fazer a comparação, né? Então, para você ter a comparação do que tinha em documentos, em papéis, agora no modelo 3D. E até mesmo para fazer um reconhecimento, vamos dizer assim, de uma possível movimentação, entre aspas, movimentação de uma barragem, alguma coisa, para você verificar se ela está tendo uma mudança dimensional ali, né? Uma movimentação, uma movimentação para prevendo uma possível ruptura daquela barragem, né? Isso assim, e você sabe como que está o avanço dessa aplicabilidade hoje, se está sendo utilizado? Vamos falar da realidade brasileira. Como que está o avanço disso hoje? Está sendo utilizado? Está em que estágio hoje de desenvolvimento e de aplicabilidade? A realidade virtual e aumentada. Tá. Primeiro da realidade virtual. Se a gente olhar até mesmo o histórico, ela nasceu em 94, 95, ali com aquele pessoal que saiu daquela empresa do Atari, né, foram para a Sega e aí desenvolveram já uma realidade virtual. Aí, mas sabe, por que teve esse ato aí de 94 até 2015, 2016, quando a gente voltou a falar sobre realidade virtual?
Pelo simples fato, Gisele, que se alguém já colocou óculos de realidade virtual, pode ter passado uma dor de cabeça, às vezes ficou meio zonzo, assim, meio tonto usando aquele óculos de realidade virtual. Tem um grande problema que é chamado motion sickness. Isso aí, o que é? Quando você está trabalhando, quando você está vendo um ambiente virtual, está passando uma animação por trás disso, né? E você tem que ver aquela animação, que a gente chama de um filme, é um conjunto de imagens, né? Que daí tem lá os FPS, que é imagens por segundo ali, né? Frames por segundo. Uhum. Se a gente trabalhar com 90 frames, abaixo de 90 frames por segundo, dá esses espasmos, vamos dizer assim, que a gente muitas vezes não percebe, mas o cérebro percebe, e aí a consequência são dores, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Até um tempo atrás, a gente não tinha muita tecnologia, a gente não tinha computadores potentes para fazer essa movimentação, essa renderização online, vamos dizer assim, daqueles ambientes, e aí você tinha, muitas vezes, um FPS menor que 90 e, consequentemente, você tinha dores, assim, náuseas, usando o óculos de realidade virtual. Então, tem gente, ainda, atualmente, que ela fala realidade virtual, não quero saber disso não, porque já usei 3, 4 anos atrás e fiquei meio zonzo. Porém, agora, cada vez mais o pessoal tá vendo que existe essa possibilidade dessa substituição. Então, por exemplo, tem uma empresa, uma startup aqui de Curitiba, que ela faz muitos trabalhos, que até foi nossos pupilos ali meus alunos, meus ex-alunos, que eles saíram e desenvolveram uma startup e eles prestam serviço hoje externos. Então, por exemplo, a Volvo está trabalhando muito com isso aí, ou seja, lá na Volvo tem uma cabine de pintura que o pessoal tem que ficar colando os adesivos na cabine de pintura. Só que qual que é o problema? Aquilo ali, eles faziam todo esse treinamento no meio da linha de produção, eles tinham que parar a linha de produção para poder fazer o treinamento. O que eles fizeram hoje? Criaram um laboratório de inovação, né, aqueles laboratórios que o pessoal faz o design thinking, essas coisas, né, tudo coloridinho, com aquelas boias ali para o pessoal sentar e tal, e aí num cantinho tem lá um espaço 2,80 por 3, onde o pessoal coloca o óculos de realidade virtual e faz o treinamento daquela atividade, ou seja, saindo daquele ambiente fabril para um outro ambiente de inovação para poder fazer o treinamento. E olha que engraçado, Gisele, o que está acontecendo? Antes o pessoal não conseguia capacitar as pessoas para fazer esse tipo de operação. Hoje, como eles deslocaram essa atividade para um laboratório de inovação, e esse laboratório fica aberto na hora do almoço, muita gente, ela sai da hora do almoço, vai para lá para ficar brincando na realidade virtual com aquela atividade. E hoje eles colocam o nome, eles têm o tempo de execução, tem a assertividade, né, acertou 100%, ou não, errou uma aqui, uma acolá. E aí então está gerando um banco de dados sabendo quem é que tem, foi melhor, que usou melhores treinos, vamos dizer assim, né, na realidade virtual, ou seja, empresas que têm assim, um custo muito grande de treinamentos para a realidade virtual, deixar da realidade virtual, deixar da realidade aqueles treinos internos, né, para você externar esses treinos, estão sendo muito utilizados. A Copel, por exemplo, se a gente pesquisar aí, né, Copel, realidade virtual, tem aí um projeto muito grande que eles estão desenvolvendo um sistema de realidade virtual para treinar os operadores de linha viva. Então, a pessoa está trabalhando com uma segurança totalmente insalubre, né, e aí está sendo feito esse projeto de realidade virtual. Inclusive, é um projeto que eu também faço parte. E na realidade aumentada também tem essas atividades, né? Por exemplo, instrução de trabalho. Numa empresa tem lá a instrução de trabalho daquela máquina, conforme a ISO tem que ter naquela instrução de trabalho. Você pega lá um monte de papel, um monte de folhetim, você tem que ficar lá folhando. A gente sabe que aquilo ali é só para o auditor passar lá e achar bonitinho, porque é uma regra da norma. Agora, imagine se você pegar o teu celular, colocar ali em cima de um QR Code da máquina, ela vai mostrar toda a instrução de trabalho, alguns vídeos mostrando como é que faz essas atividades, né, não apenas com imagens e descrições,
Então tem muita gente que tá fazendo esse shiftzinho, assim, que são documentações, papéis, essas coisas, com o uso da realidade aumentada nas empresas. Legal. Ó, o nosso tempo está acabando, mas tem duas perguntas. Uma do nosso participante, do Jonatas, ele é aluno de mecatrônica automotiva, então por aí você já sabe qual que é a linha da pergunta, né? Ele quer saber sobre os avanços no setor automotivo, se tem alguma perspectiva na área de realidade aumentada. E aí eu queria também que você já fechasse o nosso encontro falando sobre o futuro. Já é o futuro, a realidade virtual aumentada, mas vamos avançar. O que você enxerga ainda mais? O que você vislumbra sobre o futuro da realidade virtual e aumentada? Tá. Então, na indústria, por exemplo, na indústria automotiva, a gente vê essas duas aplicações muito fortes. Por exemplo, até se a gente colocar lá na internet ali, uma empresa automotiva francesa aqui da região metropolitana de Curitiba, se vê assim que eles trabalham com realidade aumentada para fazer aquela comparação no final de linha, aquela inspeção final de linha, né? Porque você tem um óculos de realidade aumentada, passou um carro ali e você tem que saber, tá, desse carro, o que eu tenho que inspecionar? Eu tenho que inspecionar aquele vão entre o porta-mala e a carroceria, que tem que ter lá, não sei, 5 milímetros mais ou menos 1. Então você coloca lá, você vai vendo fisicamente, né, no mundo real, e aí aquele óculos da realidade aumentada já vai fazendo essa comparação, já vai dando um gabarito virtual para você saber se aquilo está dentro ou não do que você está vendo, conforme um gabarito mesmo, né? Em vez de pegar um dispositivo e ficar colocando, o próprio óculos já te dá essas informações. Então, aí a realidade virtual na parte de treinamento de solda, de carroceria, também tem, aí poderia discutir isso por alguns grandes minutos. Para a gente fazer esse fechamento, né, também estou olhando que nosso horário realmente está se acabando. Na parte de futuro, professora, eu acho que essa integração com outras tecnologias. Então, por exemplo, a gente fala de realidade virtual ou realidade aumentada, mas assim, aonde que vão essas informações? Porque pode ser ainda, está muito caro essa integração com outras tecnologias, por exemplo, com Big Data, com IoT, essas coisas, porque são ainda ferramentas muito embrionárias ainda, que não está muito expostas a isso na empresa. E a comunicação entre elas que está sendo uma barreira muito grande. Por exemplo, essa startup que eu estava comentando aqui de Curitiba, quando ela vai fazer algum trabalho numa empresa grande como essa, ela precisa buscar informações do banco de dados para colocar como input numa possível tomada de decisão, é um parto. Desculpa o palavreado aqui, mas é muito difícil, porque a empresa tem muito medo de liberar essas informações da empresa para que as pessoas possam usar essas informações de uma maneira errada, né? Aí tem o blockchain também, que envolve esses conceitos da indústria 4.0. Então, ainda essas tecnologias, elas se trabalham, só que, infelizmente, ainda de maneira muito individual, faltando um pouco essa integração, né? A gente sabe que nos livros ali, maravilha essa integração, mas ainda no dia a dia tá sendo uma barreira muito grande, né? Então, como eu posso falar assim, que eu acho que o futuro está sendo justamente nessas integrações dessas tecnologias que tangem a indústria 4.0. Muito, muito obrigado. Quero agradecer demais sua participação. É um assunto que a gente poderia seguir aí e ficar conversando horas. Sim. Quero agradecer imensamente a participação de todos. Todos aqui curtiram muito. Rogério comentando, super participativo. Obrigada, Rogério, pela sua participação de todos aqui. Quero colocar também, o Gleoberto colocou o